uma abordagem sobre os números complexos. Nós vimos na última parte a forma trigonométrica, no qual o número complexo z, ele é composto pelo módulo z, no caso aqui desse triângulo retângulo, a hipotenusa, vezes o cosseno de φ, que é o meu ângulo entre a reta dos números reais, certo? E a inclinação e a hipotenusa, mais ou menos jz, o módulo de z, vezes o seno de φ. Então aqui temos como nós saímos da forma polar para a forma trigonométrica e depois para a forma retangular ou cartesiana. Então, eu sei que 10, eu tenho que Z1 é 10, polar 60 graus ou 10 com o módulo de 10, né, com um ângulo de 60 graus. O módulo é o Z, então é Z∠φ. Z pelo ângulo φ. Então, se eu tenho Z e φ, eu tenho 10, é Z, tá vendo? Quem é meu A? Minha parte real. Não é Z cosseno de φ? Então, vai ser Z cosseno de 60, que dá 5. E B, que é a minha parte imaginária, é Z seno de φ. Vai ser igual a quanto? Z, que é 10, vezes 0,866. Então, colocando na forma retangular, meu Z1 é 5 mais J, 8,66. Veja que é muito simples quando nós estamos calculando também para um número, para um grau negativo. Como é que eu vou representar isso de forma gráfica? Tem o eixo dos números reais, o eixo dos números imaginários, tem a minha reta Z, que é a minha hipotenusa, que é igual a 10, é um módulo do meu número complexo. E meu número complexo ele tem uma parte real de 5 e parte imaginária de 8,6. É que eu tenho minha reta por um ângulo de 60 graus. O mesmo eu posso observar se eu fizer por um ângulo negativo. Por exemplo, 50 por um ângulo de menos 30 graus. O 50 polar menos 30 graus. Então, o módulo é 50, o ângulo é menos 30. Calculo o cosseno de menos 30 e o seno de menos 30. Isso, cosseno para o número real e seno para o número imaginário. Como é menos 30, eu já sei que ele está se movimentando a 30 graus no sentido horário. Então, por isso que tem um módulo de 50, um ângulo de 30, e meu ponto no eixo dos números reais é 43,40, e no eixo dos números imaginários, menos 25. O mesmo vou fazer em Z2 e Z4. E assim nós teremos podemos representar o número imaginário na forma polar para a forma trigonométrica. Da forma trigonométrica eu chegar até a forma retangular, ok? Ou cartesiana. E posso fazer operações com meus números complexos. Posso somar, subtrair, multiplicar e dividir. São operações com números complexos. É muito simples. Se eu tiver dois números complexos e quero somá-los ou subtraí-los, basta eu somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte real imaginária, ou subtrair a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. E isso fica mais fácil quando ele é feito na forma cartesiana retangular. Então, se eu tiver Z1, Z2, Z3, Z4, onde Z1 é 10 mais J10, Z2 é 5 mais J5, se eu fizer Z1 mais Z2, basta somar 10 mais 5 mais J10 mais J4. Como ambos têm J, J 10 mais 4, então dá 15 mais J14. É muito simples. Se for a subtração, é da mesma forma. Okay? Se for a subtração, é a mesma forma. Basta número real com número real e número imaginário com número imaginário. Se o sinal é negativo ou positivo, aqui vai dar uma diferença e aqui vai dar uma soma. Aqui vai dar 0 mais J19. Então não temos parte real, mas apenas a parte imaginária. Se for trabalhar com multiplicação, é mais interessante fazendo na forma polar, porque na forma polar, a multiplicação de números imaginários e a divisão de números imaginários, basta eu multiplicar o módulo e pegar a fase do argumento. Se for na multiplicação, eu somo, e se for na divisão, eu subtraio. É muito simples. Então, se tiver Z1, 4 mais J4, e Z2, 5 mais J5, mais J866, transformo na forma polar. 4 raiz de 2 é 45, por um ângulo de 45 graus para Z1, e 10 por um ângulo de 60 graus para Z2. Se eu fizer Z1 vezes Z2, basta
eu multiplicar os módulos, 4 raiz de 2 vezes 10, e eu somar os meus ângulos, ok? E eu somo os meus ângulos. Então dá 4 vezes 10, 4 raiz de 2 vezes 10, vai dar 56,6, por um ângulo de 105, que é 45 mais 60. Se eu for dividir Z1 dividido por Z2, basta eu dividir os módulos e subtrair o meu argumento, a minha fase. Então, 40 dá quanto? 4 raiz de 2 dividido por 10 dá 0,4. Raiz de 2 e 45 menos 60 menos 15 graus. Então, você tem a multiplicação na forma cartesiana retangular também, você pode fazer, só que fica um pouco mais complicado, porque você tem que multiplicar, você faz pela distributiva, real vezes real, real vezes imaginário, imaginário vezes real, real vezes imaginário. Você tem que somar, multiplicar parte por parte, e depois separar o que é imaginário do que é real, e fazer as suas devidos cálculos, certo? E se eu tiver j vezes j, eu vou ter j ao quadrado. J ao quadrado é menos 1. Então, retira-se esse retira esse j ao quadrado, fica menos 1 vezes 34, dá menos 34. Ok? Tranquilo e calmo também pode ser feito. E nós já vimos que o meu ângulo φ nada mais vai ser do que o quê? Do que o arco cuja tangente é a relação entre a parte imaginária dividido pela parte real. Se eu quiser o ângulo φ entre esses dois, vai ser a parte imaginária, o arco cuja tangente será a parte imaginária dividido pela parte real. Aqui eu vou ter meu ângulo φ. E eu tenho uma coisa interessante que é o conjugado complexo. O que é o conjugado complexo? O conjugado complexo de um número imaginário na sua forma retangular e na sua forma polar. Na forma retangular, basta eu pegar a minha parte imaginária e multiplicar e fazer com que ela seja o oposto. Então, se meu número for z mais j beta, se eu quero o conjugado complexo, será z menos jb. Diferir j beta, mas é jb. Meu número complexo Z será A menos JB, desculpe. Se ele for, meu número complexo for A mais JB, o meu conjugado complexo vai ser A menos JB. Se o meu número complexo for Z por um ângulo φ positivo, meu conjugado complexo é meu Z por um ângulo φ negativo. E aqui pode ser visto, se aqui é o meu Z, aqui é o conjugado complexo. Eu vou alterar quem? O meu φ. Se eu altero o meu φ para negativo, veja que meu B, minha parte imaginária que era positiva, ela fica negativa. Então isso é um conjugado complexo. Algo interessante de ser visto é que se eu pegar um número e multiplicar pelo seu número complexo, eu só vou ter a parte real. Eu aniquilo a parte imaginária. É interessante ver isso. Ok? Então, você pode fazer, e é interessante que você lembre o que é o conjugado complexo. O conjugado complexo, na forma retangular cartesiana, a parte imaginária, ela muda de sinal. Se ela é positiva, fica negativa. Se ela é negativa, fica positiva. E se eu estiver observando pela forma polar, o meu ângulo, se era positivo, fica negativo, e se era negativo, fica positivo. Modifica o sinal do ângulo. Você pode lembrar desta imagem. Se ele era isto daqui Z, o meu Z conjugado meu B agora é negativo menos B, e meu ângulo agora é menos φ. Tudo bem? E aqui temos um exercício para que vocês possam fazer. Transforme, faça esses exercícios, é muito tranquilo. Fazer as operações com números complexos, o conjugado complexo, nada aqui é complicado. Então tenham bons estudos e eu espero que aproveitem muito.